Olá, meus amigos da internet, como vocês estão? O papo do Doutor Responde de hoje é sobre queloides. O que é o queloide? O queloide é um tecido anormal que cresce no organismo do ser humano após um trauma, seja um corte de uma faca, de um bisturi, qualquer tipo de trauma. O queloide, basicamente um cimento, entre aspas, que o cérebro manda para tapar aquele buraco, ou seja, aquele trauma, aquele corte, seja proposital, que é o caso de uma cirurgia, ou seja, acidental, enfim. Então, quando o indivíduo sofre um trauma, um corte devido à cirurgia, se cortou com um vidro, se furou com um prego, até mesmo uma queimadura, depois que sofre uma queimadura, o cérebro entende que algo tem que ser reparado. Então, o cérebro manda estímulos para que aumente-se a produção de colágeno no local onde foi traumatizado. É justamente o tal cimento para reparar o buraco. Quando a produção de colágeno já foi o suficiente para que a cicatrização ocorresse, o cérebro entende que não há mais a necessidade de produção de tecido de cicatrização, que são vários, fibroblastos, elastina, uma série de coisas, sendo que o colágeno é um dos principais que está envolvido nisso aí. Então o cérebro manda um estímulo para parar a produção de colágeno e manda também uma enzima para destruir o excesso de colágeno que ficou depois de todo esse processo. Essa enzima chama-se colagenase. Então, há um equilíbrio. Teve o trauma, a lesão, o cérebro mandou com que fosse aumentada a produção de colágeno no local e depois parou de produzir colágeno e mandou alguém lá para fazer uma limpeza no excesso, que é a colagenase, essa enzima. Isso é o funcionamento normal de uma cicatrização. Quem não tem esse equilíbrio de todo esse sistema que eu acabei de falar, tem a propensão a ter queloide. Geralmente são pessoas com a pele muito pigmentadas, mais pigmentadas, como os afrodescendentes, os asiáticos, pessoas jovens, têm mais propensão do que idosos e crianças, e é genético. Geralmente, depois de uma certa época, quem tem tendência a ter queloide sabe disso, ou porque já levou algum corte e já viu que tem o queloide mesmo. O queloide se caracteriza por ser uma cicatrização em alto relevo, com uma cor diferente da pele, que pode ser arroxeada ou avermelhada. E uma coisa muito importante, quando você tem um corte que geralmente é linear, tirando as queimaduras, que é um caso à parte, mas falando de cirurgia plástica em específico agora, você tem um corte que é linear, certo? O queloide, ele não fica linear. Quando ele começa a crescer, ele cresce para as laterais dessa linha, que por exemplo foi onde se passou o bisturi, tá? A gente for dar dos pontos também. O que diferencia o queloide da cicatriz hipertrófica? A cicatriz hipertrófica, ela acompanha o trajeto do corte e ela vai sumir com meses depois de cirurgia ou depois do trauma que a pessoa teve. O queloide, ele não acompanha a linha da cicatriz, ele ultrapassa a linha da cicatriz, ok? E geralmente não vai sumir, ele precisa de algum tratamento. O pessoal, os pacientes procuram o tratamento do queloide por alguns motivos. Os principais: esteticamente não é legal, eu concordo com os pacientes. Uma mulher que tem um queloide, por exemplo, no tórax e quer ir à praia de biquíni, sente envergonhada, ou até mesmo os simples atos de furar a orelha pode dar queloide em alguns casos e fica uma coisa que a pessoa não quer prender o cabelo, a mulher no caso, e ele coça muitas vezes e a coceira incomoda, tá? E mais raramente ele pode até gerar limitação de movimentos, dependendo do tamanho dele e da localização.
Mas basicamente por esses dois primeiros motivos, porque esteticamente fica feio, não fica bonito, e por causa da coceira, que também incomoda. O que nós temos de tratamento no Brasil para queloide é aplicação de corticoide dentro do queloide, que a gente chama intralesional, num intervalo de 3 em 3 semanas, ou de mês em mês, ou até menos. É algo que a gente tem acompanhado que dá um bom resultado. A beta-terapia são radiações em cima do queloide. O paciente vai numa clínica especializada que tem um aparelho, ele vai receber radiações em cima da cicatriz. Isso geralmente é para quem acabou de fazer uma cirurgia, não para uma pessoa que tem um queloide já de longa data. Então ele também faz várias sessões de beta-terapia, é um coadjuvante. Tem também as plaquinhas de silicone, que para o pós-operatório nós podemos usar. São plaquinhas com um adesivo que o paciente cola em cima da cicatriz, pode sufocar o aparecimento do queloide. Então é um conjunto de coisas que faz com que nós tenhamos o tratamento do queloide. Porém, o queloide não dá nos animais. Por fazer experiência em animais, fica mais fácil o estabelecimento e uma determinação de um padrão, um protocolo para o tratamento de uma certa doença. Como o queloide não ocorre nos animais, nós não temos um protocolo de tratamento para o queloide. É cada médico que vai escolher o seu tipo de tratamento, o mais adequado para aquele quadro que o paciente apresenta de queloide. Então, basicamente, é infiltração de corticoide e beta-terapia como prevenção, ok? Foi um prazer estar aqui com vocês. Um forte abraço a todos.